hora de refletir, deseja que a paz de Cristo esteja no seu coração. Convido você, mais uma vez, a refletir na palavra do Senhor, que hoje se encontra no Evangelho de João, no seu capítulo 12, no verso 45, onde diz assim: "E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir a minha palavra e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue a palavra que tenho pregado. Essa o há de julgar no último dia, porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou. Ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo como o Pai tem dito." Essas são as palavras de Jesus Cristo, quando ele foi questionado pelo seu poder, pela sua autoridade. Jesus deu essa resposta aos que perguntaram. Mas eu não quero fazer um estudo da Bíblia. O tempo é curto e eu quero trazer uma mensagem para você falando da realidade dos dias de hoje. A história de Jesus Cristo, todos nós sabemos, todos nós já conhecemos quem é Jesus, o que ele fez, o que ele passou, o que ele sofreu, até que depois de morto ressuscitasse e voltasse para o céu, uma vez que de lá ele veio somente para pagar uma grande dívida. Sim, uma grande dívida que o homem não tem condições de pagar, nunca teve e nunca terá. Pois é, Jesus veio por uma missão de salvar almas, de dar vida eterna àquele que nele crê. E ele faz um convite: "Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei." Mas o Senhor, ao falar essa palavra, eu creio que ele está indo muito além do que simplesmente aliviar nossa dor, nosso cansaço, a nossa tristeza. Ele está dizendo que ele quer fazer parte da nossa vida, que ele quer entrar na direção do nosso caminho. Ele quer ser a luz, ele quer nos fortalecer cada dia. Então ele faz um convite: quem crer, quem aceitar, receberá do céu as bênçãos de Deus, o cuidado, e terá vida eterna. E aqui nessa palavra, ele está dizendo que ele veio para salvar, né? E o judeu está dizendo para ele, se ele não veio condenar, se a palavra dele que está condenando. Talvez fosse a maneira que eles interpretassem as palavras de Jesus, né? Como se Jesus estivesse acusando eles dos pecados. E é assim também hoje, né? Nós que temos a missão de pregar a palavra de Deus,
Quando nós falamos a verdade, muitos interpretam que nós estamos acusando, nós estamos julgando, pois estamos falando dos pecados. E ninguém gosta de ouvir essas coisas. Mas o próprio Jesus Cristo está dizendo: eu não vim fazer o que eu quero. Eu não vim fazer só o que eu penso, né? Em outras palavras. Eu vim em obediência ao meu Pai. Ou seja, ele veio obedecendo a ordem de Deus. Para que, se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo. Porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Então ele tem uma meta a ser cumprida e ele já cumpriu, né? Glória a Deus. Ele já fez a parte dele. E hoje ele está dando oportunidade para mim e para você conhecer a verdade, buscar a verdade e começar a praticar todos os dias da nossa vida. Porque o que adianta a gente conhecer a verdade? O que adianta a gente saber como devemos andar, mas nós não andamos segundo as palavras do Senhor? Se torna em vão conhecer a verdade. E o Senhor aqui está dizendo de dia de julgamento, pois haverá um dia que todos vão ser julgados, todos vão ser colocados diante do grande juiz para ser julgado. Mas a Bíblia garante, e Jesus Cristo diz aos seus discípulos, que quem morre nele não terá julgamento. Então quem aceitar Jesus Cristo e viver a vontade dele, está livre do julgamento. Mas aquele que ignorar o mandamento do Senhor e rejeitar o que Cristo fez, esse será julgado. Esse será levado ao tribunal e haverá o julgamento. Mas o interessante é que Jesus fala que ele é o advogado, né, que ele intercede, que ele vai até o Pai e fala, né, defendendo somente aqueles que aceitarem a ele como único e Senhor e Salvador. Mas é enquanto estivermos em vida. Depois da morte, não tem mais o que fazer. O que morre em Cristo, ressuscita em Cristo. O que morre sem Cristo, ficará sem Cristo. Essa é a palavra de Deus. Então, quando nós falamos do amor de Deus para as pessoas e falamos que essas mesmas pessoas precisam deixar o pecado, sair dos maus caminhos e procurar viver uma vida santa, uma vida que agrade a Deus, né? Que agrada a Deus, não é acusando dos seus pecados, dos seus erros, porque pecar e errar, todos nós fazemos, pecamos, mas é para orientar, porque o pecado leva à morte. E quem morrer em pecado ou no pecado, ele será julgado como pecador, como aquele que rejeitou a Jesus, como aquele que não quis aceitar e viver os mandamentos do Senhor. E o triste é saber que muitas pessoas que conheceram a verdade, que conhecem a verdade, estão abrindo mão dos benefícios que Jesus ofereceu, como morrer salvo, né? Como não ter que passar pelo julgamento. Muitos que conhecem a verdade estão esquecendo, estão deixando a verdade de lado e procurando viver dias fáceis, satisfazendo a sua carne, o seu corpo, né? Praticando o pecado, indo atrás das coisas erradas, fazendo aquilo que o próprio Jesus Cristo falou que
que não aceita, que é errado, coisas que Deus abomina, que Deus não aceita, como o adultério, né? Prostituição, mentira, roubo, pessoas que matam e outras coisas mais, né? Que a palavra diz. Mas olha, ainda é tempo de se arrepender e de vir para a presença do Senhor. Ainda é tempo de você abrir mão das coisas do mundo e aceitar a Cristo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado. Então não sou eu, não é o pastor, né, que vai julgar você pelo pecado. A própria palavra de Deus. E muitos conhecem a palavra de Deus. Será que conhecendo a palavra de Deus, não dá para ter um pouquinho de medo e temer o que há de vir? Quantas pessoas que conhecem a palavra do Senhor, que pregava a palavra do Senhor e que hoje está vivendo conforme as pessoas que não conheceram, as pessoas do mundo, as pessoas que querem levar uma vida de qualquer maneira, sem regra, pensando que pode todas as coisas, que tudo posso, que ninguém tem nada com isso. Sim, muitos pensam dessa forma, mas Deus, Ele tem um plano, como também tem regra. E quem não tiver na regra do Senhor, na palavra do Senhor, está fora do plano da salvação. E se hoje vivemos dias difíceis, imagina morrer sem a salvação. Para onde será que a nossa alma vai? E o que fazer depois que nós deixarmos este mundo? Quando a morte vier, porque ela vai vir para todos, desde o bebezinho no ventre da mãe ao mais ancião, ninguém escapa. Para onde irá a nossa alma sem a presença de Jesus, sem agradar a Deus? Então que essa palavra fique para você meditar, porque um dia a conta vem. Um dia nós vamos ter que prestar conta a Deus de tudo aquilo que nós estamos fazendo hoje e que deixamos de fazer. Guarde essa palavra no seu coração para que você possa também viver em Cristo e morrer em Cristo, para que a sua alma tenha descanso e que você seja abençoado ainda em vida, protegido e guardado pela palavra de Deus, pela promessa de Deus. Guarda essa palavra no seu coração. E esta foi mais uma mensagem do Hora de Refletir.